Então vamos ver o último tipo de dado aqui que a gente vai abordar por enquanto, né? Que é o booleano, né? No que a gente fala sobre dados primitivos, né, no Python, a gente tem esses quatro, né, que é o que a gente viu até agora, que foi a string, o inteiro, o float, e agora a gente vai fechar falando sobre o booleano, né? O booleano ele serve para quando a gente precisa questionar o programa para ele fazer alguma coisa, né? Então, o booleano ele guarda um estado, que é verdadeiro ou falso, né? Sim ou não. São essas duas possibilidades, né? Que no caso aqui do programa ele é o true ou o false, né? Então, para dar um exemplo aqui, vou utilizar o print de novo, né? A gente tem uma coisa que a gente chama na programação de operador lógico, que a gente vai ver um pouco mais para frente já. Mas para esse exemplo aqui eu vou mostrar para vocês o operador de igual, né? Então repara que são dois sinais de igual, porque para comparar ele utiliza, né, esses dois sinais, né? Porque se você colocar um só, ele vai entender como sendo uma variável, né? E a gente não viu isso ainda, a gente vai ver mais para frente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para ele comparar se 10 é igual a 10. Né? Nesse caso, a gente sabe que 10 é igual a 10, então ele vai retornar para a gente um tipo de dado booleano. Né? Então, vamos executar o programa e a gente pode ver aqui, ó, true. Então, o que ele falou para a gente? 10 é igual a 10. Né? Se eu trocar aqui e falar que 10 é igual a 15, ou igual a 156, que é o que foi ali, então vamos executar, e ele trouxe aqui, false. Então, esse é o tipo de dado booleano, ele serve para trazer para a gente, né, sim ou não. Isso é muito utilizado, a gente vai ver daqui a pouco sobre esses operadores lógicos. E lá para frente, quando a gente estiver vendo sobre desvio de função, condições, né, a gente vai utilizar bastante, né, esses dois tipos de dados, né, o true ou false, né, que na verdade é o booleano. Né. Então, para a gente confirmar também, igual a gente fez na última aula, a gente pode usar a função type, né, e vamos passar aqui aquela mesma condição, né? Vou falar que 10 é igual a 10, né? Então a gente sabe que 10 vai ser igual a 10, né? Então ele tem que retornar para a gente true. Só que aqui agora eu não quero saber se é verdadeiro ou falso. Eu quero saber qual que é o tipo desse dado que está aqui dentro, né? Então ele vai ver qual que é o tipo desse dado true. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente. Então ele trouxe aqui, ó, bool, né? É o tipo booleano. Então a gente confirma. E a gente pode fazer tanto dessa forma, quanto também passando o resultado direto, né? Então eu posso colocar aqui true, né? E ele também vai trazer para a gente aqui, ó, que é booleano, né? Os dois tipos de dados são booleano. Então a última coisa que a gente tem que prestar atenção aqui só é que tanto o true quanto o false eles começam com a letra maiúscula, né? Então se eu colocar ele com a letra minúscula, né? Ele não vai entender que eu estou falando de dados do tipo booleano e ele vai interpretar de outra maneira. Então aqui só para a gente confirmar, né, o false também é encarado como booleano. Então se eu colocasse, por exemplo, aqui, eu nem sei na verdade o que ele vai trazer, mas vamos ver aqui no exemplo, né? Se eu colocasse esse true como com letra minúscula, ele vai dar um erro, né? Ele disse que aqui true não está definido, então ele encarou como sendo uma variável, né? Então é mais uma coisa para a gente prestar atenção. E recapitulando, né? O tipo de dado booleano ele serve para fazer comparação entre duas coisas, né? E ele vai retornar sempre verdadeiro ou falso, né? Que no caso aqui é true ou false, né? Começando sempre com letra maiúscula, porque a gente viu aqui também que a letra minúscula ela não existe, né, dentro do Python, né? Ele vai encarar como sendo uma variável que não foi declarada, né? Então, essa aula também, essas aulas agora são bem rápidas, né, para tratar sobre os tipos de dados. E a partir de agora a gente vai começar a ver como que a gente pode utilizar o que a gente já aprendeu, né? Então vamos lá para a próxima.